o lobby e o comércio e a defesa que se faz à indústria do tabaco ainda é muito forte. Ao contrário do que muitos pensam, a indústria do cigarro ainda tem seus defensores. Porém, houve um escândalo que abalou esta indústria. Este escândalo só foi possível graças às denúncias de um executivo e bioquímico da empresa Brown Williamson. A empresa Brown Williamson é uma poderosa indústria do tabaco dos Estados Unidos. E o nome do denunciante é Jeffrey Wigan. Por denunciar esta gigante, Jeffrey Wigan foi demitido no ano de 1993. Isso porque ele começou a fazer pesquisas para produzir um cigarro menos cancerígeno. Jeffrey Wigan contou para a rede de TV CBS os segredos mais escusos desta poderosa indústria que movimentava em sua época anualmente mais de 300 bilhões de dólares. Isso em todo o mundo. Foi a primeira vez que um membro destacado desta forte indústria admitia publicamente que o cigarro devastava os fumantes e ainda causava câncer. E graças a este alarido, graças a estas denúncias, toda a indústria tabagista teve que pagar mais de 246 milhões de dólares em indenizações para compensar os gastos com a saúde pública. Com esta goleada fenomenal de 7-1 sobre a indústria tabagista, muitos conceitos que eram defendidos pelo cigarro começou a ruir. Mas esta guerra não vem de hoje. Esta guerra é fruto de alguns estudos feitos há mais de 40 anos antes que provava que o cigarro causa câncer. E o nome de um destes investigadores, ou seja, pesquisadores, é Ernest Winder. Ernest Winder foi um médico judeu-alemão que fugiu da Alemanha durante a Segunda Guerra e ele foi morar nos Estados Unidos. No ano de 1953, Ernest Winder começou a pesquisar os efeitos do cigarro no corpo humano. E nestes estudos, ele fez algumas experiências. E uma destas experiências, ele fez com ratos. Ele pincelou o dorso depilado de 86 ratos. E ele fez isso com uma substância extraída da fumaça do cigarro. Para seu estudo, para sua pesquisa, ele utilizou a marca de cigarro Lucky Strike. Então ele pegava os ratos, tirava os pelos, extraía algumas substâncias da fumaça e pintava as costas destes ratos. Ele usou outras marcas de cigarro, mas a marca Lucky Strike foi a que realmente ele usou com mais frequência. Cada rato pintado recebeu semanalmente por 2 anos 40 gramas de alcatrão destilado. Esta quantidade era mais ou menos a mesma quantidade presente no maço de cigarros. E essa experiência, claro, deu um resultado. E o resultado foi que dos 62 ratos que chegaram ao final do experimento, 58% tinham desenvolvidos tumores cancerígenos. Nos 20 meses seguintes, 90% dos ratos haviam morrido. Num grupo desses ratos que não tinham recebido estas substâncias, 58% sobreviveram. Nem é preciso dizer que as descobertas de Ernest Winder não foram bem aceitas pela indústria do cigarro, é claro. Isto porque foi a primeira vez que um estudo realizado sob condições rigorosas comprovava que o fumo causava câncer. Embora rejeitado pela indústria, o estudo do Dr. Ernest Winder foi amplamente divulgado pela mídia e a descoberta foi responsável por uma queda de 10% no consumo de cigarros nos Estados Unidos entre 1953 e 1954. Como nem tudo são flores, a indústria tabagista pegou pesado para demonizar Ernest Winder. Isto porque ele comprou briga com Golias. Embora acuados, a poderosa indústria tabagista iniciou sua ofensiva para neutralizar as más notícias. Em um anúncio publicado em mais de 448 jornais espalhados pelos
Estados Unidos, em 1954, a indústria bombardeava as descobertas do pesquisador alemão e afirmava que ele não tinha evidências científicas. Ernest Winder era uma voz solitária, era um grito ecoando a esmo, e por muitas vezes ele não tinha direito de respostas. Os ataques à sua pessoa vinham de todos os tipos. Isto porque a poderosa indústria tabagista contratou cientistas, jornalistas, médicos, atores e quem pudesse comprar para vender uma boa imagem do cigarro e para desqualificar Ernest Winder. E estes cientistas, atores, médicos e etc. apareciam na televisão, no rádio, nas revistas, nos jornais, dando declarações positivas para o cigarro e desqualificar o máximo possível a pessoa de Ernest Winder. Por estar em uma guerra solitária, Ernest Winder acabou sendo visto como despreparado, desqualificado e um sujeito questionável. Seus estudos, suas pesquisas agora eram vistas com desconfiança e até mesmo alguns órgãos do governo americano desacreditavam de Ernest Winder. Contudo, embora desacreditado, as pessoas que fumavam começaram a morrer de câncer, começaram a morrer de tuberculose, começaram a morrer de várias doenças causadas pelo cigarro. Mas mesmo assim, o estudo, a pesquisa de Ernest Winder foi jogada no lixo. Apesar de ter suas investigações de laboratório enxovalhadas diante de milhões de americanos e também de ser ridicularizado por fumantes que defendiam o consumo do cigarro, Ernest Winder, embora abalado, continuou sua luta. E luta esta, infelizmente, solitária. Por conta de vários problemas de saúde que aconteceram devido ao cigarro, no ano de 1969, as pessoas começaram a se lembrar das pesquisas de um desconhecido e desacreditado Ernest Winder. E sua luta solitária, neste ano, culminou com a fundação da American Health Foundation, que é a Fundação de Saúde Americana. Esta fundação é uma instituição que, entre outras coisas, é o bastião na pesquisa sobre os males do cigarro. Ernest Winder faleceu no ano de 1999, reconhecido e vitorioso. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.